E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Luca Orellano está prestes a se tornar oficialmente jogador do Cincinnati ao final da temporada de 2024. O atacante argentino, que chegou ao clube por meio de um empréstimo do Vasco, tem se destacado na Major League Soccer, MLS, chamando a atenção não apenas dos torcedores, mas também de outros clubes que demonstraram interesse em sua contratação. Orellano, que foi uma promessa quando deixou o Fluminense e se transferiu para o Vasco, encontrou em Cincinnati a oportunidade ideal para mostrar seu talento. Ao longo da temporada, o jogador se destacou, com atuações que renderam elogios e números expressivos, solidificando sua posição como um dos principais nomes da equipe na Liga Norte-Americana. Os números de Orellano falam por si. Até o momento, ele acumulou 12 gols e 5 assistências em 41 jogos, e sua contribuição tem sido crucial para as pretensões do Cincinnati na MLS. Recentemente, o atacante conquistou o prêmio de Gol do Ano da Liga, resultado de um impressionante chute de longa distância que se tornou um marco em sua trajetória. Essa exibição não só consolidou seu status como jogador decisivo, mas também atraiu olhares de outros clubes, colocando Orellano em uma posição de destaque no cenário do futebol norte-americano. A expectativa agora gira em torno de seu futuro, com o Cincinnati sinalizando seu interesse em exercer a opção de compra, o que pode significar um novo começo para o argentino nos Estados Unidos. Entretanto, a situação não é tão simples para o Vasco. O clube carioca, que pagou cerca de 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos de Orellano, pode se ver em uma situação complicada ao não conseguir lucrar com a provável venda. O contrato previa que o Vasco poderia ser obrigado a adquirir mais 25% dos direitos do jogador, dependendo de metas que não foram alcançadas durante seu tempo no clube. Isso significa que, com a venda para o Cincinnati, o Vasco deve apenas recuperar o valor investido inicialmente, sem colher os frutos de um possível retorno financeiro significativo. Essa realidade levanta questões sobre a gestão de talentos do clube e as implicações disso para o futuro de sua equipe. A história de Orellano no Vasco teve seus altos e baixos. Apesar de ter mostrado lampejos de talento enquanto atuava pelo clube, sua saída foi marcada pela insatisfação e pela busca por novos desafios. Ele manifestou seu desejo de deixar o futebol brasileiro e não quis se integrar à pré-temporada no Uruguai, resultando em sua transferência para os Estados Unidos. Agora, com sua carreira em ascensão no Cincinnati, muitos torcedores do Vasco se perguntam se a decisão de liberá-lo foi a mais acertada e se o clube conseguirá encontrar uma peça que possa suprir a ausência de um jogador tão talentoso. Com a possível concretização da venda para o Cincinnati, a torcida vascaína observa com expectativa o desenrolar da situação. Há um misto de esperança e preocupação sobre como o clube se posicionará no mercado para repor as perdas e buscar novos talentos que possam se tornar ícones na história do clube. A saída de Orellano pode representar não apenas uma perda em campo, mas também uma reflexão sobre as escolhas feitas pela diretoria e a necessidade de uma estratégia mais sólida para reter jogadores promissores. O futuro do Vasco está em jogo, e a torcida aguarda ansiosa pelas próximas decisões que moldarão a equipe nos próximos anos. A possibilidade de Douglas Luiz reforçar o elenco do Vasco está gerando uma onda de expectativa entre os torcedores. O volante, que iniciou sua carreira nas categorias de base do clube antes de brilhar na Europa, especialmente na Premier League e agora na Juventus, é um nome que ressoa com nostalgia e esperança no coração da torcida cruzmaltina. Sua história no Vasco, marcada por conquistas e crescimento, faz com que muitos sonhem com o retorno triunfante do atleta, que já provou ser uma joia rara no futebol brasileiro. A pergunta que paira no ar é: será que a diretoria do clube irá se movimentar para trazer de volta um jogador que tem o potencial de transformar o meio-campo da equipe? Os números de Douglas na Europa falam por si, com sua passagem pela Juventus já mostrando que ele é um atleta com qualidade de sobra. Considerado um dos melhores volantes da sua geração, o brasileiro tem se destacado por sua visão de jogo, capacidade de marcação e habilidade em transições rápidas. O retorno de Douglas ao Vasco não apenas representaria a volta de um ídolo, mas também a oportunidade de fortalecer um setor que, nos últimos tempos, tem enfrentado dificuldades. Os torcedores já imaginam como sua experiência europeia poderia ser um divisor de águas em um elenco que busca estabilidade e competitividade. Com a possibilidade de sua volta se tornando cada vez mais concreta, a torcida aguarda ansiosa por novidades, sonhando em ver o volante em ação novamente no manto cruzmaltino. Cada dia que passa sem uma definição aumenta a expectativa e o desejo de testemunhar essa reedição de uma história de sucesso. Além de suas habilidades técnicas, a personalidade de Douglas Luiz é um dos fatores que o torna uma adição valiosa ao elenco do Vasco. Conhecido por sua postura competitiva e liderança em campo, ele possui uma mentalidade vencedora que pode inspirar e motivar seus companheiros.
Sua experiência em ligas de alto nível, como a Premier League e a Série A, traz uma bagagem que pode ser crucial em momentos decisivos, principalmente em competições importantes. Douglas não é apenas um jogador talentoso, ele é um atleta que sabe como lidar com a pressão e que, certamente, poderá guiar os mais jovens em situações adversas, ajudando a construir um ambiente de confiança e determinação. Com sua presença no elenco, o Vasco poderia não apenas aspirar a melhores resultados, mas também formar uma base sólida para conquistar títulos significativos, revitalizando a história do clube e reacendendo a paixão de sua imensa torcida. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Douglas Luiz é um nome que ecoa com força no cenário do futebol brasileiro, especialmente quando se analisam suas performances nas temporadas 21, 22 e 22 e 23. Durante sua passagem pelo Aston Villa, o volante se destacou como um dos pilares do time, acumulando impressionantes 204 jogos e marcando 22 gols, um feito notável para um jogador da sua posição. Sua habilidade em controlar o meio-campo, aliada a uma visão de jogo excepcional, fez dele um atleta indispensável para a equipe. A temporada 21-22 foi particularmente significativa, onde suas atuações consistentes ajudaram o Villa a se manter firme na Premier League. Já na 22 e 23, Douglas brilhou ainda mais, contribuindo com gols e assistências cruciais, e elevando seu status a um dos melhores volantes da liga, o que culminou na sua transferência para a Juventus. A possibilidade de Douglas Luiz retornar ao Vasco está começando a agitar o cenário do futebol. Sua história no clube, onde começou sua trajetória, e seu sucesso na Europa poderiam se combinar de maneira explosiva, gerando uma expectativa renovada entre os torcedores. O reencontro com o Vasco não seria apenas um retorno, mas uma oportunidade para Douglas trazer toda a sua experiência e garra para reerguer um clube que clama por conquistas. A chegada de um jogador com seu calibre poderia transformar o meio-campo da equipe, oferecendo não apenas qualidade técnica, mas também uma mentalidade vencedora. A simples especulação sobre seu retorno já começa a provocar um alvoroço entre os fãs, que veem em Douglas uma chance real de revitalizar o espírito do Vasco e conquistar títulos significativos, reacendendo a paixão de uma torcida sedenta por grandes vitórias. Com a possibilidade de Douglas Luiz retornar ao Vasco, a torcida está em polvorosa. O que vocês acham dessa potencial contratação? Será que a volta do ídolo pode ser o ingrediente que faltava para o clube reencontrar seu caminho vitorioso? A lembrança de suas atuações marcantes em São Januário faz muitos sonharem em vê-lo novamente vestindo a camisa cruz-maltina. Será que Douglas pode realmente ser a chave para ajudar o Vasco a conquistar títulos importantes nos próximos anos? A opinião da torcida é fundamental, e é hora de vocês se manifestarem. Como visualizam o desempenho de Douglas em campo? Será que ele repetirá as atuações que o levaram a brilhar na Premier League e agora na Juventus? O que esperam dele no Vasco, em termos de gols e assistências? Os comentários estão abertos, e cada voz conta para moldar essa negociação. A expectativa está alta, e a volta de Douglas pode ser o que falta para agitar o futebol brasileiro. Compartilhem suas opiniões, torcedores. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.